Amigos, esse aqui foi o último caso que nós operamos, um paciente de 43 anos, sexo masculino. Ele se queixava que não conseguia mais fazer suas atividades do dia a dia, inclusive não conseguia fazer musculação, academia, mal sentar, deitar também era um grande sacrifício porque ele sentia muita dor na lombar e era decorrente de uma doença que a gente chama de espondilolistese. O que seria isso? Aqui, ó, nesse exame prévio da cirurgia, ele tem um escorregamento aqui dessa vértebra. Perceba que a coluna, essas vértebras, ela vem bem alinhadas, e aqui entre a última vértebra lombar e aqui o sacro tem esse escorregamento. Então ele de fato tinha essa instabilidade, ou seja, ao se sentar, levantar, andar, essa coluna dele tinha uma instabilidade, ou seja, ela se mexe com o movimento. Isso realmente causa muita dor nessa região da coluna. O que causa esse problema é justamente uma falha, um defeito numa região que a gente chama de pares interarticulares, ou seja, uma regiãozinha que fica entre uma articulação e outra, como por exemplo, entre aqui uma vértebra e outra, aqui L5 e S1, que é entre a lombar e o sacro, temos uma pares interarticulares aqui posteriormente. Então, se há uma falha, há uma disjunção, então uma vértebra ela vai aos poucos, por causa dessa degeneração da coluna, vai aos poucos fazendo esse escorregamento, tá? Então a espondilolistese ela tem alguns graus, a gente pode definir de grau 0 até grau 5. O grau 5 seria o grau máximo, no qual essa vértebra ela iria para frente dessa outra. Grau 1 seria um escorregamento de até 25%, grau 2 até 50% e assim vai, tá? Então o tratamento cirúrgico é indicado em apenas alguns casos, onde tem essa dor refratária que não melhora com tratamento analgésico, fisioterapia, e que foi o caso desse paciente aqui. Formas de fazer esse tratamento cirúrgico, o que optamos nesse caso foi fazer um ALIF seguido de uma artrodese posterior. O que seria isso, o ALIF? ALIF é do inglês Anterior Lumbar Interbody Fusion, que ele vai fazer uma artrodese, ou seja, uma fusão primeiro pela parte anterior. Então é feito um corte embaixo do umbigo do paciente, a gente acessa diretamente aquele disco intervertebral, retira esse disco e é substituído por um cage que a gente viu lá naquele raio-x anterior. De barriga para baixo, para acessar a região posterior, fazemos a liberação dos nervos que estavam apertados para descomprimir e também para facilitar aquela correção do escorregamento. Através de uso também de radioscopia, de raio-x, colocamos parafusos na coluna para poder fazer essa fixação e artrodese, e então está terminada o procedimento. E a coluna do paciente fica realinhado, tá? Perceba aqui a diferença, o cage que eu falei anteriormente, pelo acesso anterior é colocado no espaço que estava comprometido, e os parafusos que vai dentro das vértebras é colocado posteriormente. Então aqui, ó, antes da cirurgia a coluna estava desalinhada, e após esse procedimento, a colocação do cage e dos parafusos, a gente percebe o completo realinhamento da coluna. Então a gente espera agora que o paciente se reabilite, aí uns 45 dias, 60 dias, para poder fazer as suas atividades normais.